O estupro é apenas uma das várias formas de agressão contra as mulheres. Os dados da violência no Brasil são assustadores. Hoje, a cada 4 minutos, uma mulher é agredida por um homem, sem contar as que não denunciam e nem as que são assassinadas. Só em São Paulo, foram mais de 15 mil registros de violência contra mulheres entre janeiro e julho deste ano, a maioria feitos em bairros da periferia. Acompanhe na reportagem de Daiane Ponte. Infelizmente, histórias assim se tornaram comuns. Sempre quando acontece uma vez, você acha que é a última vez, aí você conversa, a pessoa fala pra você que não vai fazer de novo, daqui a pouco voltou tudo de novo. O relato é de quem tenta se curar da dor de violências física, psicológica e verbal. Tipos de agressões sofridas diariamente por milhares de mulheres no Brasil. Só em São Paulo, entre janeiro e julho deste ano, foram 15.561 pedidos de socorro. O Capão Redondo, na Zona Sul, é o bairro que apresenta o maior número de casos de violência doméstica, com 6%, seguido de Perus e Jardim Cidade Pirituba, com 5,4%, e Brasilândia, com 4,6%, todos na Zona Norte da cidade. Itaquera e Itaim Paulista, na Zona Leste, também aparecem no ranking. Aqui todo dia entra mais de 30 mulheres em busca de alguma coisa e pouca coisa a gente pode encaminhar. Aqui em São Paulo está se tirando um monte de verbas que já estavam plantadas para que a gente pudesse desempenhar um trabalho. Nós precisamos de profissionais também. Tem muito que a gente precisa avançar, porque mesmo com essas políticas públicas, a gente identifica que o número de violência contra a mulher está crescendo. Então, não está sendo o suficiente, né? A gente tem no ABC, por exemplo, 2 casas de acolhimento de mulheres que suportam 20 cada casa. O valor para administrar essas casas diminuiu em 50%. A falta de ampliação de políticas públicas para a proteção à mulher e a redução crescente do orçamento destinados às políticas já em andamento podem aumentar ainda mais esses números de violência que já são altos. A criação de espaços para atendimento às mulheres vítimas de violência, espaços para atendimento ao agressor, né? Espaços que atendam àquela família, políticas públicas que auxiliem na prevenção da ocorrência destas violências, né? Então, a educação de gênero é de suma importância. Eu não tenho que deixar que nenhum homem, nenhum companheiro, nenhum irmão, nenhum pai mande na minha vida. Eu que sou dona. Entre 2017 e 2018, houve queda de 10% nos homicídios no Brasil. Mas, na contramão, o feminicídio aumentou 4% no mesmo período. Como ainda nem todo mundo sabe, o feminicídio é o assassinato de mulheres por violência doméstica e discriminação de gênero. De acordo com o Anuário de Segurança Pública, uma mulher é morta a cada 8 horas. Para discutir esse tema tão grave, recebemos a advogada Amarilis, que é da Rede Feminista de Jurista. Boa noite, Amarilis, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Amarilis, por que na contramão o feminicídio não reduz? O feminicídio não reduz porque o feminicídio, para além de um fato típico de um crime comum, ele é um fato social que está envolto em diversas questões relacionadas às práticas de machismo e patriarcado arraigadas em nossa sociedade. E para isso, além de uma estrutura efetiva do judiciário, é necessário também haver uma estrutura de mudança do panorama político e social em relação a esses casos de violência. Isso está estruturado na nossa sociedade capitalista. Certamente. A nossa sociedade ela é machista, capitalista, racista, e esses 3 marcadores, quando imbricados, geram uma série de violências, né? Esses fatores, quando se interseccionam, fazem com que alguns indivíduos sejam menosprezados, discriminados e violentados em detrimento de outros. E nesse caso especificamente, mulheres, pobres e negras sofrem em decorrência desse tipo de violência, que é um marcador bastante latente do fato que a gente vive socialmente, enfim, relacionado ao machismo e ao patriarcado. Tem um dado aqui, por exemplo, que diz que 61% das vítimas são negras
e quase 71% tem até o ensino fundamental. O que isso está dizendo para a gente? Isso significa dizer que a nossa estrutura estatal, ela não verifica a questão de violência contra a mulher como uma prioridade. E significa dizer também que a Lei 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha, que na verdade é uma lei que prevê políticas públicas, atuações holísticas e diversas formas de concatenar as ações do Estado, não funciona por vontade política. Significa dizer que as mulheres pretas e pobres pagam por uma ineficiência estatal que, por vezes, ela é direcionada a esses corpos que são menos considerados dentro do panorama social, porque, infelizmente, como falávamos, onde uma sociedade estruturada pelo capitalismo, pelo neoliberalismo, pelo racismo e pelo patriarcado, alguns corpos valem menos. Então, nessa perspectiva, mulheres negras e empobrecidas pagam por uma violência que é sistemática, que é estrutural e são excluídas, inclusive, do condão de proteção dos seus direitos, do condão de proteção social e cidadania. Tem um outro dado aqui que diz que 90% da violência é praticada por companheiros ou ex-companheiros e que 66% dos assassinatos acontece dentro de casa. Então, isso é um crime doméstico. Tem como prevenir isso? Sim. Como nós havíamos falado, a Lei Maria da Penha, ela não é uma legislação que tem uma finalidade criminal, não é uma legislação que cuida do fato social quando ele culmina num crime. É uma legislação que prevê políticas públicas, educacionais, na perspectiva de saúde, enfim. Essa multiplicidade da legislação visa justamente abarcar o condão educativo, o condão de quebra desses parâmetros e paradigmas do patriarcado, com a finalidade de modificar os ambientes domésticos e familiares, estendendo a proteção de gênero, mas também dirimindo os conceitos e as práticas sociais que culminam em violências, tanto na perspectiva, porque é importante nós dizermos que a violência doméstica, ela é múltipla, então ela se dá na perspectiva psicológica, na perspectiva financeira e patrimonial e, por último, na perspectiva de violência física, que por vezes culmina no feminicídio, como nós estamos discutindo aqui. Então, é muito importante entender quais são os pilares, quais são as origens dessa prática de violência e vilipêndio dos corpos de mulheres e compreender que somente uma atuação plural e holística e a vontade do Estado, a vontade política dos atores e atrizes que promovem essas ações pode diminuir esses percentuais, esses números e também fazer com que essa diminuição seja horizontal, ou seja, que seja uma diminuição que impacte a vida de mulheres ricas e pobres, brancas e negras, enfim, que nós tenhamos uma efetividade atingindo a pluralidade de cidadãs que estão envoltas nessa questão. Obrigado, Marilis. A gente então falou com a Marilis Costa, que é da Rede Feminista de Juristas. A gente agradece a sua presença. Muito obrigada. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.